Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. A partir do verso 38. Uma história talvez das mais conhecidas, um texto talvez daqueles os quais a gente às vezes passa até batido, às vezes por talvez já ter lido tantas e tantas vezes, é daqueles que a gente olha e diz, essa é a história de Marta e Maria, uma trabalhava bastante, a outra ficou sentada ouvindo, essa eu já conheço, vamos passar adiante. Mas um texto que vem nos falar de algo muito comum, de algo muito simples da vida cristã. E nessa noite o que eu quero compartilhar com vocês é justamente a simplicidade da vida cristã. A simplicidade que há no Evangelho. A simplicidade que há no fato de que Jesus entra numa casa e ensina. A simplicidade que há no fato de que você precisa se colocar aos pés de Jesus e ouvir a sua voz. Então vamos ler o texto a partir do verso 38, que diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Até aqui o texto. Eu gosto dessa história, queridos, eu gosto dessa história porque ela fala de algo tão simples e ao mesmo tempo tão belo. Jesus entrando numa casa, Jesus vindo conviver com uma família que não lhe era estranha, uma família que não lhe era desconhecida, uma família na qual ele podia muito bem ficar confortável. E a primeira coisa que me chama a atenção nessa história está justamente no fato de ele estar em uma casa. E se vocês analisar a palavra de Deus nos evangelhos, você vai ver que em outros momentos se fala a respeito de Marta, Maria, de Lázaro, com Jesus, e a relação deles era muito boa. Por exemplo, quando eu olho para essa casa, eu vejo muitas características que, entendo eu, sejam essenciais num lar cristão, essenciais em um ambiente familiar cristão. A primeira delas, eu entendo que era um lar onde o Senhor Jesus se sentia amado, onde o Senhor Jesus encontrava amor, porque se você ler no Evangelho de João, vai falar que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Então esse era um ambiente onde havia amor, um ambiente amoroso, um ambiente familiar. E eu quero começar falando para você 5 características desse lar. E a primeira delas é justamente essa: esse era um lar onde havia amor, onde aquele Senhor Jesus que dizia que não tinha onde reclinar a cabeça, podia entrar, se hospedar e ficar confortável. Ele ali era amado, ele ali amava. E queridos, o amor é a primeira característica que deve estar presente no nosso lar. E de verdade, muitas vezes é uma das últimas coisas que a gente encontra. Porque não é difícil muitas vezes você entrar em lares onde o amor está meio que deixado de lado, onde a esposa e o marido não se olham no olho, onde o pai não consegue mais conduzir o filho porque o filho não respeita mais, onde a filha já não conta nada para a mãe. Queridos, o amor é a primeira marca desse lar, e é a primeira marca que precisa estar presente na nossa casa. Segunda característica, esse lar era um lar hospitaleiro. O texto diz que Marta o recebeu em sua casa. Em outras versões vai dizer que Marta o hospedou em sua casa. Hospitalidade é uma marca importante do cristão. Saiba receber pessoas em casa.
Receba os irmãos, receba, quem sabe, até pessoas desconhecidas. Mostre o amor através disso. Esse lar era um lugar onde o Senhor Jesus ele se sentia num lugar muito bem recebido, onde a hospitalidade era algo presente. A terceira característica, esse era um lar onde havia serviço, porque Marta o servia. Quando Jesus entra em casa, Marta estava servindo. Marta estava, quem sabe, preparando um banquete, quem sabe, preparando aquela bacia para lavar os pés. Marta estava servindo, era um lugar onde havia serviço ao Senhor. Então, servir ao Senhor é uma outra marca importante que precisa estar presente no lar cristão. A quarta característica, esse era um lar provado pelo sofrimento. Pois se você ler um pouco mais a história a respeito de Marta, de Maria e de Lázaro, tem um momento na história em que Lázaro morre, e Marta e Maria correm direto ao Senhor Jesus, e são sustentadas por Ele. Um lar cristão é um lar onde você pode ser provado pelo sofrimento e ainda assim correr ao Senhor, e receber socorro, e receber auxílio. E em quinto lugar ainda, esse era um lugar onde existia a adoração. Porque mais adiante, de novo com Marta e Maria, Maria entra, derrama aquele perfume aos pés de Jesus e o adora. 5 características de um lar onde o Senhor Jesus era recebido. E sabe, essas características são apenas uma forma de dizer que essas são as coisas comuns de um lar cristão. São as coisas comuns no lar onde o Senhor Jesus estava. E entrando nessa casa, o Senhor Jesus ele é muito bem recebido. E aí o texto vai dizer ali no verso 39, que Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aí começa a falar a história dessas duas mulheres. Uma que resolve ficar sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra, e outra que estava ocupada, servindo o próprio Jesus, recebendo o bem na sua casa. E sabe, queridos, analisando primeiro um pouco a história da Maria, talvez essa seja a nossa maior dificuldade nos dias de hoje. Encontrar tempo para sentar aos pés de Jesus e ouvir a palavra. No culto até que é fácil, é só uma vez por semana. Mas eu estou falando no dia a dia, no ambiente familiar, dentro da tua casa. Sabe, aquela simplicidade do Evangelho, aquela coisa tão simples e tão banal que às vezes a gente chega até a pensar que não precisa mais. Ficar sentado e simplesmente meditar. Deixar o Senhor falar. Buscar conhecer mais dEle. Sabe, conversando com pessoas, é muito comum a gente ouvir a seguinte expressão: eu não tenho tempo para nada. A minha vida é uma correria, é uma loucura, eu não tenho nenhuma noite livre, é trabalho o dia inteiro, final de semana está cheio também. Cara, deixa eu te contar uma novidade, isso aí, não sei se alguém não tem isso, se alguém não passa por isso, levanta a mão, mas eu acho que é a coisa mais comum, querido. Nós vivemos num sistema, numa época na história da humanidade em que ter tempo, cara, já não é muito mais que uma opção. Mas é possível encontrar sim, queridos. Sabe, quando eu olho para essa história e vejo que Maria simplesmente resolve parar tudo, sentar aos pés de Jesus, eu vejo que ela entende que tem algo ali que ela precisa parar e ouvir. E muitas vezes o que a gente menos quer fazer é parar. Eu não posso parar, estou perdendo tempo, preciso trabalhar um pouco mais, preciso cuidar da minha casa, preciso cortar a grama, preciso lavar o carro, preciso limpar a casa, preciso ir no mercado. É uma coisa atrás da outra. E, normalmente, quando a agenda está cheia, a primeira coisa que a gente corta é a disciplina espiritual. A primeira coisa que a gente tira da lista é o parar. Não, amanhã eu leio. Amanhã eu leio 2 capítulos, hoje não deu para ler 1. Amanhã eu compenso. Cara, não dá. Não dá para perder a boa parte. Não dá para se acostumar com uma vida em que a gente não consegue mais parar. Sabe, hoje a gente teve um tempo muito legal lá com os homens, e o Fabinho compartilhou sobre acertar o alvo. Para acertar o alvo, querido, primeiro você precisa parar. Depois você precisa focar.
e então você acerta. Se não parar, cara, às vezes você não sabe nem para onde está indo. Se a gente não para, muitas vezes a gente se encontra tão mergulhado numa rotina, tão afundado, numa rotina tão, às vezes, tão cansativa, que a gente já não consegue mais nem saber qual é o foco da nossa vida. Queridos, Maria parou porque ela sabia que ela precisava ouvir o que Jesus estava falando. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Está errado? Não, lógico que não. Estava servindo, estava recebendo bem, estava preparando uma comida. Mas, queridos, até mesmo no meio da loucura, até mesmo no serviço ao Senhor, às vezes é hora de parar um pouquinho e respirar fundo. Voltar ao propósito, voltar a entender o porquê que eu estou fazendo isso. Por que eu estou preparando tudo isso? Aonde eu quero chegar? Qual é o meu propósito? Sabe, o que Deus quer com isso tudo? Sabe, quando eu olho para essa história, eu começo a pensar num teatro que eu vi há muito tempo atrás. Era mais ou menos assim, começava com uma família reunida em casa, de repente alguém batia na porta e era Jesus. Aí Jesus pede para entrar naquela casa. E a família logo prontamente convida e diz: entra, por favor, Jesus, fica à vontade. Senta aí, vamos conversar, fica junto aí. E aí o tempo passa e de repente o pai diz assim: eu vou sair, eu vou lá jogar bola com os amigos. E aí Jesus levanta rapidinho e diz assim: eu vou junto. E o pai diz: não, ô Jesus, não, precisa não, fica aí, cara, fica à vontade. Fica aí com a minha esposa, com os filhos aí, eu vou lá sozinho. Aí de repente a mãe também levanta e diz: eu preciso ir ao mercado, tem algumas coisas para fazer, eu vou indo. E de repente Jesus já levanta para ir junto e ela diz: não, Jesus, você fica aí com as crianças, fica aí com meus filhos, aí ensina eles alguma coisa, eu vou lá sozinho, não se preocupa, não se incomode. E aí de repente os filhos, que já eram adolescentes, eles levantam e dizem: Jesus, a gente está saindo, vai para a casa de uns amigos. E de novo Jesus diz: eu vou junto com vocês. E eles falam: não, Jesus, não vai não, lá você não pode ir, cara, lá não é lugar para ti. Fica aí, daqui a pouco o pai volta, daqui a pouco a mãe volta. E sabe, Jesus vai insistindo para ir, e à medida que ele vai insistindo, cada filho vai pegando de um braço, e quando eles percebem, eles estão crucificando Jesus dentro de casa. Querido, não adianta convidar Jesus para entrar em casa, se não deixar ele participar da tua vida, se não parar para ouvir o que ele está falando, se não parar para sentar aos pés dele, se não deixar ele ir contigo para o futebol, deixar ele contigo no mercado. Não adianta convidar Jesus para entrar na tua vida e não deixar ele fazer parte dos teus planos. Não adianta convidar Jesus para fazer parte da tua vida e continuar imerso numa rotina que não tem espaço para ele. Querido, quando Jesus entra na nossa vida, muda tudo. Muda tudo porque ele é rei, ele vem para reinar sobre nós. Ele não vem para ser mais uma coisa, ele vem para tomar o lugar de rei. Ele vem para ser soberano. E quando Jesus entra, a gente para e primeiro a gente ouve: Senhor, é isso que tu queres que eu faça? Não dá para perder a boa parte, queridos. Não dá para perder. Não dá para passar dia após dia, cada vez mais ocupado, cada vez mais imerso num monte de coisa, e cortando sempre aquilo que é o mais importante, cortando sempre aquilo que é o mais comum, aquilo que é o mais básico. Acordar e fazer um devocional, orar antes de dormir. Sabe, quando eu pergunto para alguém, digo: cara, que hora tu costuma fazer o devocional? Ah, cara, não tem hora bem certa, assim, às vezes é de manhã, às vezes é à noite. De verdade, pode saber que às vezes vai passar uma semana e o cara não vai fazer, querido. Ah, mas isso é muito religiosidade, você tem que ter horário certo. Não, cara, tem que ter prioridade. Tem que saber que vai ter uma hora no meu dia que eu vou parar tudo, que é a hora de sentar e meditar na palavra, é a hora de sentar e ouvir o que Deus está falando. Ah, eu costumo orar às vezes de manhã, às vezes à noite, aí meio que pego no sono orando, mas está tudo certo. Cara, não dá. Para um pouquinho. Aí algumas pessoas às vezes dizem: mas William, eu consigo orar enquanto eu lavo a louça. Eu consigo orar enquanto eu estou fazendo comida. Enquanto eu estou limpando o carro, eu estou meditando. Que ótimo, cara. Faça isso o dia inteiro, se possível.
Mas presta atenção numa coisa. Sabe quando tu está conversando com a tua esposa ou com teu marido? Com teu marido, vamos lá. O marido está sentado, assistindo futebol, e você está conversando. E ele está lá, aham. Ah, é sim, aham. Não é a mesma coisa? Talvez às vezes a Nicole, ela me testa. Estou sentado assistindo o jogo, ela fala alguma coisa, eu dou, aham, sim. Aí passa uns 2 minutos e ela pergunta, o que eu falei? Só para ver se eu estava ligado. Graças a Deus, nas últimas vezes tem dado certo. Mas isso não é a mesma coisa, cara. Por que para ter atenção, às vezes, do marido ou da esposa, a gente exige tempo de qualidade? Mas para Deus pode ser enquanto eu lavo a louça. Não preciso parar. Para Deus pode ser enquanto eu estou indo para o trabalho. Eu não preciso separar um tempo para ler a Bíblia, sabe? Já está bom se eu ler enquanto eu estou lavando o carro. Cara, não dá. Querido, eu não sou louco de dizer que Deus não pode falar contigo enquanto você lava a louça, cara. Eu creio sim. Um Deus que pode se manifestar do jeito que Ele quiser. Mas eu também creio na simplicidade, na necessidade de parar tudo para ouvir a voz dEle. Separe tempo de qualidade para buscar o Senhor. Não divida a atenção. Não divida aquilo que é o mais precioso. Querido, quando Jesus fala do Evangelho, Ele conta uma parábola de um homem que encontra um tesouro escondido. E quando esse homem encontra esse tesouro escondido num campo, ele percebe a preciosidade daquilo. Então ele esconde de novo e ele sai correndo. E ele volta para casa e ele chega em casa e vende tudo. Ele simplesmente vende tudo, vende casa, vende todos os seus bens e volta para comprar aquele campo, para poder ficar com aquele tesouro. Cara, isso é o Evangelho. Isso é a palavra de Deus. Essa é a presença de Deus. É algo que nos faz parar tudo. Porque eu encontrei o que eu mais procurava. Eu encontrei o que eu mais precisava. O que é mais valioso. E eu não divido a atenção do que é mais importante para mim. Quando eu converso com a minha esposa, eu dedico atenção. Quando eu converso com o Senhor Jesus, eu dedico ainda mais. Não dá para dividir a atenção, querido. Não dá para dividir o seu tempo. Medite na palavra o dia inteiro, se assim for. Mas separe tempo para ouvir simplesmente o que o Senhor está falando. Separe tempo para buscar a presença. E mais do que isso, não apenas separe, mas queira fazer isso. Sabe, nós cantamos, o meu ser te deseja. Mas deseja tanto que eu passo uma semana inteira sem ler a Bíblia e nem sinto falta. Cara, aí não dá. O meu ser te deseja. E por isso eu paro tudo para te ouvir. O meu ser te deseja e por isso eu separo 2, 3, 4, quantas horas forem no meu dia. O Evangelho é sério, queridos. A simplicidade de parar tudo para buscar a palavra de Deus, às vezes demonstra aquilo que está no nosso coração. Se eu não consigo separar 30 minutos do meu dia para meditar na palavra, talvez essa não seja a prioridade da minha vida. Querido, para um pouquinho. Às vezes vale mais a pena deixar a casa um dia sem varrer, mas ficar um dia inteiro meditando na palavra. Sabe de que adianta a casa limpinha, o carro bem polido, a grama cortada, mas o coração em pedaços? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, diz a palavra. Vamos correr atrás do que importa, queridos. Vamos gastar o nosso tempo com o que realmente é mais precioso. Um tempo de qualidade. Uma busca real, que brota de dentro, que não é uma mera religiosidade, que não é um horário marcado, mas é o meu coração que tem hora marcada com o Senhor. É o meu coração que não pode passar um dia sem meditar na sua palavra. E o Salmo diz, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Busque por essa presença. Sabe, a gente vive dias em que, se a gente não tomar cuidado, cada vez mais a gente se ocupa. Cada vez mais a gente trabalha e trabalha e trabalha. E eu que vim de outro estado, eu consigo perceber a diferença, talvez você também, mas
Pomerode tem uma característica que é muito marcante, que é justamente essa do trabalho. Trabalho. E quando você trabalhar, você trabalha mais ainda. E junte mais dinheiro, para que quando você tiver mais dinheiro, você possa investir mais e ganhe mais dinheiro. E aí você possa fazer mais investimentos para ganhar mais dinheiro. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Trabalhar é ruim? Não, cara, lógico que é bom. A Bíblia diz que quem não quiser trabalhar, que também não coma. Mas cuidado. Cuidado, para que o trabalho não te sufoque. Para que o trabalho não roube todas as tuas forças, querido. Cuidado para que você não viva em função do trabalho. Sabe, eu lembro de uma história no Antigo Testamento, quando o povo de Deus foi enviado para a Babilônia, cativo. E durante muito tempo o povo ficou lá, até o dia em que o Senhor resolveu reconstruir os muros de Jerusalém. Resolveu trazer o povo de volta para Jerusalém. Essa história está lá em Neemias. Se você quiser ler depois, o livro de Neemias é muito legal. Mas o povo estava voltando para reconstruir Jerusalém. E tem um momento nessa história que eu acho muito marcante, que é um daqueles capítulos o qual a gente não costuma ler, porque é um monte de nomes e números, parece genealogia, então a gente vai lá no finalzinho, vê se tem alguma coisa importante e passa adiante. Mas normalmente tem, queridos. E nesse texto em específico, no capítulo 7, conta a história de quando as famílias estavam voltando para Jerusalém. Então as famílias, elas se apresentavam, elas diziam: nós somos a família Silva, nós somos 100 pessoas e nós somos marceneiros. Então elas eram alistadas para o trabalho. Nós somos a família Pereira, nós somos 300 pessoas e nós servimos no templo. Então elas eram alistadas para o trabalho. Nós somos a família tal, e assim ia indo. Até que no final do capítulo, chega uma família que diz: nós somos sacerdotes. Aí o tratamento foi um pouquinho diferente. Aí a resposta foi: opa, vocês são sacerdotes? Então me mostrem a identidade. E a Bíblia diz lá no capítulo 7, versículo 63, que eles não conseguem encontrar as suas identidades e por isso são considerados inapropriados para exercer o sacerdócio. Eles estavam voltando de um lugar onde era um enorme centro cultural, um enorme centro comercial, onde você poderia viver muito bem, mas você vivia vidrado em crescer, em buscar mais dinheiro e mais. Sabe, a Babilônia foi um centro que subsistiu muito bem, querido. Você entrava lá e você ganhava dinheiro para viver. E aí você trabalhava e aquele comércio era muito agitado e tudo mais. Só que qual que era o problema disso tudo? O que a gente acabou de ver, querido. A Babilônia roubava o teu sacerdócio, a tua identidade. Quando essa família volta, elas dizem: nós somos sacerdotes. É como se eles olhassem: o quê? Vocês são sacerdotes? Então provem primeiro. Vocês estão vindo de lá e vocês são sacerdotes? Mostra primeiro. Ah, mas o que isso tem a ver com os nossos dias? Cara, tudo. A gente vive num dia onde cada vez mais a gente precisa trabalhar, conquistar mais, crescer mais. A gente vive num lugar culturalmente fantástico, num lugar onde o comércio é incrível, onde emprego não falta, sobra. Mas se a gente não tomar cuidado, cara, a gente começa a viver por causa dessas coisas, e essas coisas nos roubam o sacerdócio. Essas coisas nos roubam a nossa identidade, nos roubam da melhor parte, nos roubam da presença de Deus, cara. Cuidado. Cuidado, não permita que essa rotina doida na qual a gente vive te tire a boa parte. Não permita que ela te tire aquilo que você tem de mais precioso, que é o teu sacerdócio ao Senhor, que é a tua busca pela presença dEle. Para um pouquinho. Medita na palavra. O Lutero diz que ele orava 2 horas por dia, a não ser que estivesse muito ocupado. Nesse caso, então, ele orava 3.
Quanto mais coisa você tem para fazer, querido, mais você ora. Mais você precisa de Deus. Mais você precisa de direção, mais você precisa de ânimo. Não é ao contrário, quanto mais coisa eu tenho para fazer, menos eu oro, menos eu busco, menos eu leio. Não dá. É por isso que muitas vezes a gente deita a cabeça no travesseiro e fica se perguntando: o que está acontecendo com a minha vida? Não tenho tempo para mais nada, não sei o que eu estou fazendo. Para um pouquinho. Volta ao simples. Volta ao básico. Pega a palavra. Faz um café. Um chimarrão, no meu caso. Ora. Conversa com o Pai. Se joga na presença dEle. Não deixe essa loucura te sugar. Às vezes até mesmo o serviço na igreja faz isso, querido. Às vezes até mesmo, no caso da Marta, ela estava servindo ao Senhor. E ela estava fazendo tanto que chegou ao ponto dela se incomodar com a irmã. E ela diz: Senhor, tu não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Quantas vezes eu já ouvi: cara, mas eu faço tanta coisa e o fulaninho ali está parado, não faz nada. Cara, e se Deus não quiser que ele faça? E se Deus quiser que ele fique parado ali um pouquinho? Sabe, quanto mais a gente se afunda numa rotina, mais a gente começa a prestar atenção em coisas que nem nos dizem respeito, mais a gente começa a se importar e querer julgar mais o irmão. Quanto mais a gente se afunda em coisas e deixa de buscar a presença de Deus, mais outras coisas vêm roubar o lugar dele. Tem uma frase que diz: se você não viver por Jesus, você vai viver por outras coisas. Certamente você vai viver por outras coisas. A questão é, essas coisas serão suficientes? Elas morrerão por você? Cara, não dá. Para um pouco. Sirva ao Senhor, sim, com todas as tuas forças. Mas não deixe de parar um pouquinho também. De focar de novo. De mirar o alvo. Para que você não venha a correr em vão. Para que você não venha gastar suas forças onde Deus não queria que você gastasse. E aí a história continua. E o Senhor responde dizendo: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Veja, Jesus ele não diz: Marta, você está ocupada com muitas coisas. Veja, Jesus não diz: Marta, você está fazendo muitas coisas. Ele diz: Marta, você está preocupada com muitas coisas. Você está inquieta com muitas coisas. Sabe, queridos, às vezes não é aquilo que você faz, mas é o quanto você coloca o seu coração nas coisas. Sabe, quando passar um dia sem varrer a casa te incomoda mais do que passar um dia sem ler a Bíblia, então tem algo errado. Quando passar um dia sem tirar o pó do carro é mais importante, é mais assustador do que passar um dia sem orar, tem algo errado, cara. O que tem tirado o teu sono? O que tem te preocupado? Você ainda se importa com a volta de Jesus? Você ainda anseia por esse dia? Você ainda se preocupa que talvez na tua família tenha pessoas indo para o inferno, cara? Os teus vizinhos? Isso ainda te incomoda? Jesus diz: Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas só importa uma. Nós precisamos colocar o nosso coração e de novo nos importar com o que realmente é precioso, queridos. Não tem problema você trabalhar bastante, não tem problema cuidar da casa, não tem problema lavar o carro. Faça isso, corte bem a grama, cuide da sua casa. Tenha planos de trocar de carro, de conseguir uma casa nova, de crescer no emprego. Faça isso, cara. Deus abençoa muito isso. Mas não coloque toda a sua preocupação nisso. Não deixe que essas coisas te roubem o sono. Não deixe que essas coisas te façam levantar. Mas que a tua preocupação esteja de fato no Senhor, naquilo que Ele está fazendo. Sabe, deseje fazer parte do que Ele está fazendo. Deseje entender o que Ele está fazendo. Querido, não dá para passar a vida inteira correndo atrás de um monte de coisa
tratando Deus como segundo plano, tratando Deus como mais uma coisa. Ou Ele é prioridade ou não é. Ou você se importa de verdade ou não se importa. Não tem como, cara. O Senhor Jesus, Ele diz: Marta, você está muito preocupada, calma um pouquinho. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. C.S. Lewis uma vez disse: tem coisas com as quais eu não me preocuparia se eu fosse viver somente 60 ou 70 anos. Mas na perspectiva da vida eterna muda tudo. Cara, na perspectiva da vida eterna, se Deus quiser levar meu carro, a chave está ali, ó. Eu só quero a vontade dEle. Na perspectiva da vida eterna, se eu tiver que gastar todos os meus dias, estou pronto, cara. Não tem rotina que vai me tirar isso. Sabe, às vezes a gente reclama de rotina e de cansaço. Um dia eu estava conversando com o James aqui antes do ensaio do louvor, e ele disse uma coisa que ficou martelando minha cabeça. Ele disse assim: eu não oro mais para que Deus alivie a minha rotina. Eu não oro mais para que Deus diminua as minhas obrigações. Eu oro para que Ele me dê mais força para aguentar tudo que eu preciso fazer. Eu oro porque eu creio que assim Deus pode me usar muito mais nessa rotina louca do que parado em casa. Então, cara, às vezes a gente reclama de tanta coisa, a gente reclama que não tem tempo para nada, mas às vezes não se dispõe a tirar 10 minutinhos do sono, acordar 10 minutinhos mais cedo e dormir meia hora mais tarde. Eu posso te garantir que você não vai ficar com mais sono no dia seguinte. Pode me cobrar. Separa 30 minutos do teu dia, acorda um pouquinho mais cedo e ora. E veja se o Senhor não vai renovar as tuas forças muito mais do que se você tivesse ficado dormindo. Cara, a palavra diz que se o Senhor não edificar o lar, em vão trabalha quem o edifica. Cara, se não for o Senhor a renovar as tuas forças, você vai viver cansado. E sabe por quê? Porque você vai estar correndo atrás de coisas que não satisfazem, atrás de coisas que não te levam para a eternidade, atrás de coisas que não te salvam. A nossa maior inquietação nos dias é encontrar alguma coisa que nos sacie. Querido, você só vai encontrar isso em Cristo, na presença dEle, buscando o Senhor de verdade, colocando como prioridade, parando tudo, dizendo: Senhor, eu estou aqui para ouvir Tua voz. E às vezes a gente precisa sim fazer alguns sacrifícios. Sabe, tem algumas coisas que a gente faz conforme a rotina permite, cara. Às vezes não vai ser o cenário ideal, às vezes eu não vou ter a tarde inteira para sentar e ler a Bíblia no sofá. Mas a gente precisa se adaptar. Por exemplo, eu e o Toco, a gente tem um discipulado quando a gente volta do futebol, né, Toco? Eu não dirijo, então eu peço carona. Toco me dá carona para o futebol, na volta a gente estaciona o carro na porta de casa e diz: e aí, mano, como é que estão as coisas? E aí conversa 1 hora, 2. Vai dormir meia-noite, mas acorda novo no outro dia. Coração em paz. Cara, às vezes é um sacrifíciozinho que a gente pensa que não vai dar, mas eu vou ficar muito cansado, não vai dar, tem muito serviço, tem muita coisa. Para um pouquinho, cara. Respira um pouco. Medita. Quando você olha a construção do livro de Lucas, se você pegar o capítulo 10, os textos anteriores, Jesus primeiro ele está enviando os discípulos de 2 a 2. Ele está enviando eles ao serviço, a fazer alguma coisa. Aí o capítulo segue e de repente vem a parábola do bom samaritano, onde Jesus de novo fala sobre serviço. E aí a história parece que para um pouquinho, depois de falar tanto sobre serviço, Jesus para um pouquinho e vem a história de Marta e Maria, para dizer: opa, servir é muito importante, trabalhar é muito importante, mas também precisamos parar um pouquinho. É importante meditar também. E aí o texto seguinte, Jesus ensina a orar ao Pai Nosso. Eu não creio que os textos são colocados por acaso. A palavra de Deus é perfeita. E tão importante quanto trabalhar, tão importante quanto servir ao Senhor, é também você parar um pouquinho e meditar na palavra dEle. E focar novamente. Buscar o alvo de novo. Eu não sei como que está a tua semana. Eu não sei como são as tuas rotinas. Mas separe um pouco de tempo, querido. No meio da correria, para um pouquinho. Eu quero ainda ler um salmo.
Salmo 27. Só o comecinho dele. Salmo 27, a partir do versículo 1. Um salmo de Davi que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem eu terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, os meus inimigos e os meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim eu estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Uma coisa pedi ao Senhor. Primeiro de tudo, você precisa entender que quem escreve esse salmo é um rei, alguém que tinha tudo, alguém que tinha bens, alguém que tinha posses, alguém que tinha tudo ao seu dispor. Ao mesmo tempo, alguém que era tão perseguido, que corria tanto risco de morte. E esse alguém, esse cara, consegue descobrir algo ainda mais importante, algo ainda mais valioso, a ponto de fazer com que ele diga: Senhor, uma única coisa eu peço, que eu possa habitar na tua presença, que eu possa morar na tua casa, todos os dias da minha vida. E preste atenção, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro. Eu busco. Busque ao Senhor. Busque estar na presença do Senhor. Busque aquilo que mais importa, querido. O tesouro escondido. Aquilo que é mais valioso, o bem mais precioso que você pode encontrar. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Sabe, eu lembro de uma história, e aí eu já quero encerrar. Um dos grandes momentos de avivamentos que aconteceram na Europa passou pelo país de Gales. E um relato, cara, muito simples, mas também tão profundo, que eu li esses dias, marcou a minha vida, cara. É um relato que foi noticiado num jornal anos depois, de um menininho de 7 anos. E ele conta que um dia o seu pai chegou em casa e disse assim: se arrumem porque nós vamos para o culto. E lá foi o menininho e a mãe, se arrumaram, toma banho, coloca a roupa, se prepara, entra no carro. E aí eles vão para o culto e ele conta que era por volta das 4 da tarde. E lá eles ficam cultuando, e o tempo vai passando, e de repente eles vão embora. O pai chama eles e diz: vamos embora. E era por volta de 2 da manhã. Então eles chegam em casa, eles vão descansar, vão dormir. No dia seguinte o pai já acorda cedinho, vai trabalhar. E quando esse pai volta para casa à noite de novo, ele diz: se arrumem, porque nós vamos para o culto. E de novo a família se prepara, entra no carro e vai. E aí algo surpreendente acontece quando eles chegam lá, queridos. Quando essa família chega de novo lá, eles percebem que o culto do dia anterior não tinha acabado. Eles ainda estavam lá. Ainda tinha gente lá com o coração queimando. Cara, andar na presença de Deus é isso. É você descobrir que tem algo mais precioso, que se for necessário eu passo o dia e noite. Não são 4 ou 5 canções, não são 10 minutinhos ou 2 capítulos. É a minha vida na presença dEle. Eu não sei como que você tem buscado ao Senhor, mas eu quero te dizer, querido, vale a pena. Vale a pena você parar tudo e meditar, e buscar, e andar na presença de Deus, para que você possa encontrar esse tesouro escondido, para que você possa encontrar a boa parte, aquela que o Senhor Jesus disse que não lhe será tirada.
Vamos buscar, queridos, vamos buscar a presença de Deus, vamos buscar esse tesouro, vamos encontrar esse bem precioso, esse acesso que já nos foi permitido, queridos. Jesus já morreu na cruz, o véu já se rasgou. Sabe, você não precisa mais ir ao templo. Nós estamos falando da coisa mais simples do mundo, a sua casa, o lugar onde você pode parar tudo, onde você recebe o Senhor Jesus, onde Ele habita em você e você pode encontrar a sua presença dia a dia. Não precisa de um culto especial, não precisa de um retiro, não precisa de um momento marcado. É você e Ele, é no dia a dia, é buscando a intimidade, é buscando conhecer o teu Deus. Feche os teus